todos muito bem-vindos ao primeiro episódio do TheCast. Aqui quem vos fala é o William e eu estou há mais de 20 anos sem usar Corel. E aí galera, aqui quem fala é o Ralph e o que o design cria, um sobrinho faz por 20. E aí galera, eu sou a Isadora e cliente bom é cliente que sabe o que quer. Olá pessoas, aqui é o João e não existe ateu quando o Illustrator trava. E gente, nesse podcast nós vamos falar sobre design gráfico, o que é, definições e aplicações. Então pode puxar a vinheta. Pra gente começar o bate-papo aqui, o que seria a definição de design gráfico? Bem, o design gráfico, João, seria todo o processo técnico e de etapas e metodologias que os designers fazem para criar um projeto para o cliente, seja em livros, revistas, banners, cartazes, cartões, o visual que vai chamar a atenção do cliente é esse papel que nós fazemos. Exatamente. E uma coisa que muita gente fica em dúvida é em relação a design versus designer. O que é design? O que é designer? Qual que é a semelhança? Qual que é a diferença? O que tu me diz, João? Design e designer é a profissão e o profissional. O design é aquilo que você está criando, é toda a concepção de uma marca que você vai trabalhar ali, fazer um conceito para você aplicar tudo o que o teu cliente está querendo, o que ele pretende proporcionar na marca dele para mostrar para os clientes, para os próprios clientes dele. E o designer é o cara que vai fazer tudo isso, é o cara que está sentado atrás do seu Maczinho ali no seu PC, que vai usar das suas habilidades pessoais, suas habilidades em programas para fazer tudo isso ser desenvolvido. E de onde surgiu o nome design gráfico? Bem, o design gráfico teve, na verdade, um início assim, não como uma palavra, mas como mais ou menos o profissional, e ele teve mais uma exposição maior durante a Revolução Industrial, que era onde eles faziam as tarefas onde essa tarefa não era feita por designers gráficos, e sim por outros artistas comerciais, tipo tipógrafos, letristas, retocadores. Eles usavam o que tinham para criar uma propagandas e entre outros. O profissional de design gráfico mesmo foi surgir lá pro século XX. Exatamente, o profissional em si. Mas a gente pode considerar design gráfico muito anteriormente, mas muito anteriormente mesmo, desde a era pré-histórica, onde as pinturas rupestres eram uma forma de expressão gráfica, o que poderia se tornar talvez algum tipo de design gráfico em si. A gente tem que separar isso pelo conceito da palavra, então. Design seria você se expressar, você desenhar alguma coisa para passar uma ideia adiante. E o gráfico é algo que seja impresso, algo que, digamos, não seja, no nosso meio não é virtual, mas sim algo, digamos, um panfleto pintado na parede, essas coisas. Então, no começo da história, tipo, os ancestrais, eles já tinham um jeito de se comunicar entre eles. Eles não sabiam falar, eles não sabiam uma língua escrita, mas eles conseguiam se comunicar usando, digamos, das pinturas rupestres deles pra dizer, fui pra caça, quero comer isso aqui depois, essas coisas. Eu já acho que o design gráfico é tipo uma parada que você comunica às outras pessoas, sabe? Tipo, aqui ó, é pra parar, aqui é pra comer, aqui é pra entrar, pra ir no banheiro. É uma coisa que você comunica às outras pra saber o que tá acontecendo, pra onde é que você vai. É mais uma sinalização. O design, ele tem o propósito de te comunicar alguma coisa. Então, a partir do momento que o ser ancestral na pré-história, ele tinha o que se comunicar, foi onde surge o design em si. Então, o que acontece é que o design gráfico, como a gente conhece hoje, veio a partir da Revolução Industrial, quando as pessoas foram para cidades, e nas cidades começaram, digamos, o comércio, e eles precisavam de mais jeitos de chamar a pessoa para comprar naquele comércio específico. Então, eles começam a usar, que nem o Rafa falou, de tipógrafos, de artistas, para fazerem os cartazes e chamar o público.
Então, podemos dizer que o trabalho de design gráfico surgiu desde o momento que houve a necessidade de você transmitir alguma coisa de forma mais facilitada para que um grupo maior de pessoas compreenda, sem uma explicação tão grande assim. Seria uma linguagem facilitada de uma explicação de um serviço ou conteúdo. O que nos traz, na verdade, um pouco além disso, a gente está falando do design gráfico no geral, mas dentro da própria área de design gráfico existe várias áreas diferentes do próprio design, e uma delas, que é a mais famosa hoje em dia, é o design digital, que é o que o pessoal mais se interessa e mais se localiza e mais lembra quando se fala com designer. Então, por exemplo, quando alguém fala que você é designer, você já automaticamente imagina alguém mexendo no Photoshop, alguém mexendo no Illustrator, mas na verdade a parte de design gráfico tem muita coisa manual também, como a gente pode falar, a gente falou ali sobre a parte das pinturas rupestres, ou então dos cartazes de rua e tudo mais. Essa parte do design digital acabou aparecendo muito mais depois, muito recentemente, na verdade, né? Mas, claro, com certeza teve um boom gigantesco e acabou se sobrepondo ao design manual, pode-se assim dizer, que era realizado antigamente. E para quem não sabe, o design gráfico e design digital depende da sua faculdade que você está fazendo. Tem faculdades que consideram design gráfico, design digital e design digital como design gráfico. Então é bom alentar isso. Enfim, o design gráfico comparado com o design digital seria mais uma... ao contrário de que algumas faculdades afirmam, o design gráfico seria a área em si, né? Daí dentro dessa área existe o design digital, onde se abrange mais as metodologias digitais de edição de imagem, criação de vetor e tudo mais. Isso dentro de um software. E a parte mais manual e a parte, a combinação da parte manual e da parte digital se trata do curso de design gráfico inteiro. Por exemplo, a gente começou com a parte manual, principalmente na nossa faculdade, e agora estamos aprendendo a explorar mais a área digital do próprio curso. O surgimento do design gráfico vem da invenção de Gutenberg dos tipos móveis, onde ele conseguia aumentar a variedade de livros que eram impressos, porque antes, sem essa invenção, demorava 2 ou 3 meses para se imprimir, para se copiar um livro. E isso custava muito caro. Era a mesma coisa que você ter uma fazenda, ou um vinhedo com vários e vários tipos de vinho para você vender. Pessoas eram contratadas só para copiar livros e fazer desenhos, justamente para ter mais variedades de livros e todas essas coisas. Era uma coisa cara, então a partir do momento que o Gutenberg ele cria os tipos móveis, ele consegue imprimir a Bíblia de 42 linhas, que é a grande impressão que ele fez. Era muito mais rápido, mesmo ela tendo todos os adornos feitos depois à mão, para ela ser parecida com um livro copiado, para as pessoas da época não terem aquela desconforto, né, de ler, de sair de uma coisa que já é conhecida para uma coisa totalmente diferente. Então ele tinha aquelas partes onde eram desenhados, onde a letra do começo do parágrafo ela era toda desenhada, toda ornamentada, mas mesmo assim isso faz com que um livro seja muito mais barato e faz com que a própria alfabetização seja mais fácil de ser passada para as outras pessoas, porque antes só as pessoas do clero tinham acesso aos livros e as pessoas com muito poder aquisitivo, então elas eram letradas. A partir do momento em que é criado o livro, esse tipo de impressão que é mais barato, as pessoas de médio e de baixa classe, elas conseguem ter um acesso maior e começam a ser mais cultas. Sobre o que você estava falando sobre a primeira letra que era desenhada, o nome dessa letra era capitular, que era feito à mão, mesmo depois de toda a impressão, existe um espaço onde ele desenharia a letra. Era meio que diagramado de forma que aquela letra fosse desenhada depois que a impressão já fosse feita.
a Bíblia principalmente, mesmo tendo feito toda a impressão de todas as folhas e tudo mais, ainda tinha várias capitulares que tinham que fazer, onde o desenho, eles faziam um desenho muito grande, bem detalhado nas letras, era algo bem trabalhoso. Mesmo assim, era bem mais rápido fazer assim do que fazer escrito letra por letra. Com tudo isso que a gente já falou, é mais fácil você pensar que o design gráfico surge a partir daí, porque agora as pessoas teriam a parte da diagramação, que eles teriam que pensar como iam imprimir as coisas, eles teriam a parte também de criar imagens para ilustrar esses livros, para poder transmitir uma mensagem mais clara. Então, a partir desse momento, a propaganda em si, depois ela tem outro boom na Revolução Industrial, como a gente disse, mas ela começa a dar seus pulos daí no começo. Ela começa a dizer para que ela tá vindo. Só dando um adendo nessa história do Gutenberg, é muito interessante ela, na verdade, eu recomendo todos a pesquisarem sobre, é que o cara sofreu bastante com... Ele tinha em mente que queria criar essa Bíblia de 42 linhas, ele realmente conseguiu fazer a Bíblia de 42 linhas, mas não foi ele que terminou, porque deu um monte de treta aí com o parceiro dele, com o amigo dele, e logo antes, um dia antes, na véspera da finalização da Bíblia, ele foi mandado embora da própria gráfica, certo? E o amigo dele simplesmente terminou o livro como se ele tivesse terminado o livro. Ele acabou ficando sem nada, ele não conseguiu, ele perdeu todos os seus equipamentos de tipografia, acabou ficando sem nada e a Bíblia de 42 linhas acabou não ficando mais com ele. É uma história interessante de se pesquisar, tem muito mais coisa por trás dela do que eu tô falando aqui, e eu recomendo bastante vocês darem uma pesquisada. Sim, é uma história bem frustrante quando você lê e vê que a pessoa que ele pediu dinheiro, que era o Faucht, né? Se eu não me engano, era Faucht o nome dele. Que aí mesmo ele tendo feito isso, tendo conseguido ser a pessoa que... eu fui a pessoa que vendeu a Bíblia e tudo mais, ainda todo mundo considera o Gutenberg como aquele que criou e o Faucht apenas como um canalha que simplesmente tomou a glória de uma pessoa. No mundo atual, a gente considera Gutenberg como criador, idealizador e finalizador da própria Bíblia de 42 linhas, porque o cara simplesmente pegou ali na véspera e tá achando que conseguiu fazer tudo. Sem o Gutenberg nunca teria tido essa Bíblia de 42 linhas e, consequentemente, teria demorado muito mais pra gente conseguir ter o nosso design gráfico avançado como está hoje, porque tudo começou daí. E não tem como citarmos a história do design gráfico sem também citar a história da Bauhaus, que foi a primeira escola de artes gráficas da história e que com certeza uma das mais famosas que temos até hoje. Pra quem não sabe, a Bauhaus é uma escola alemã que ela foi fundada em 1919, então ela tá fazendo 100 anos esse ano. Mais especificamente dia 25 de abril. Ela foi fundada pelo arquiteto Walter Gropius e o seu principal motivo para ser tão grandiosa era porque ela focava na maior simplicidade, o que conhecemos até hoje como minimalismo. Ela foi conhecida como a faculdade que mudou praticamente a história do design, onde tudo era tão desenhado, tão milimetricamente calculado, cada traço, cada linha necessitava estar ali e eles só tiravam tudo e botavam só o mínimo que precisava. Era uma parada, bizarra. Exatamente, eles fugiram bastante do padrão e acabaram ficando bem famosos por isso, por quebrar por exemplo, a tradição do Renascimento, onde tudo precisava ser detalhado, muito detalhado, que nem Isadora disse, e começaram a trazer o minimalismo à vida, a começar a implantar esse novo estilo de arte, que seria quanto menos melhor. A gente precisa fazer alguma coisa que não seja difícil de ler, que todo mundo entenda, e que seja fácil, né? O principal, na verdade, fato que eles queriam que fosse fácil a aplicação.
Assim como, por exemplo, o próprio Gutenberg começou lá atrás, eles queriam que fosse fácil fazer alguma coisa, que não demorasse 40 anos pra você conseguir fazer um livro. A principal área da Bauhaus era mais o design industrial, que era o design de móveis, como cadeiras, utensílios domésticos e todas essas coisas, para que a produção seja mais fácil e o uso também acabe se tornando mais simples. Tinha a intenção de ser uma escola combinada de arquitetura e de artesanato e academias de arte. Só que com o tempo eles começam a criar tudo que eles criam lá dentro, eles começam a criar tipos diferentes, tipos sem serifa, buscando essa parte minimalista. Então, no começo era só para ser algo de arquitetura ou algo de artesanato, mas ela tem essa parte importante porque é ali que o pessoal começa a pensar num jeito diferente e é ali que eles começam a se expressar de um jeito diferente. Lá a galera era meio doida, mulheres usando calça, o quê? Era pessoal pichando estátuas de professores e diretores. Todo mundo achava que a galera da Bauhaus era mega doida. Por esses motivos, a Bauhaus foi muito perseguida pelos nazistas, porque a Bauhaus em si, seus alunos, eles iam muito contra o que os nazistas pensavam que era o certo. A Bauhaus tinha um idealismo, pelo menos para os nazistas, ela tinha um idealismo comunista. O grande porquê da Bauhaus ser tão grandiosa assim é porque quando ela foi fundada em 1919, também foi fundado o design moderno que ela trouxe, trazendo toda essa coisa do minimalismo, de ser fácil, de ser simples, que hoje a gente usa e você nem percebe. A Bauhaus foi fechada lá para 1933 por causa dos nazistas, já que seus ideais eram vistos como comunistas, por toda essa ideia de pensamento livre, que era meio contra os ideais nazistas, e ela foi fechada, onde várias cadeiras foram arremessadas pelas janelas. Foi uma destruição total daquele lugar lá. E mesmo depois tendo sido fechada e tentado acabar com toda a história da Bauhaus, ela deixou uma herança que foi passada adiante pelos seus alunos e professores que trabalhavam lá. Em suma, a história da Bauhaus foi o surgimento do design gráfico moderno que temos até hoje. Foi a partir dali que ele começou. A Bauhaus, mesmo tendo ideias comunistas, sendo conceitos comunistas para o nazismo, todas as coisas que foram feitas durante o período de atuação da Bauhaus, pelo menos as que estavam na sede, elas foram todas vendidas pelo próprio partido nazista durante a Segunda Guerra. Então, eles usaram o que para eles era algo comunista para ganhar dinheiro e botar mais dinheiro na guerra. Depois da Bauhaus, com todo esse marco que ela foi pro design, a gente tem movimentos como a Arte Deco e a Arte Nouveau que são importantes, mas como parte visual em si, porque a Arte Deco vem toda daquela parte de decoração que, querendo ou não, ela entra como uma parte do design, e na Arte Nouveau tem todas aquelas curvas, aquelas coisas fluidas, muito da natureza que é usado. Então a gente passa por isso, por esses dois estilos, e depois disso a gente chega no pós-modernismo. No pós-modernismo era tudo aquela vibe hippie, de paz, de amor, não queremos guerra e tudo mais. Então veio com ela muitas ilustrações coloridas, significando alegria, felicidade, muitas coisas curvilíneas e essas paradas, sabe? O pós-modernismo ficou muito marcado pelas suas cores contrastantes. Muitos designers, eles usavam LSD para fazer seus produtos gráficos, porque era realmente uma parada muito psicodélica que tu tinha que criar. Daí a tipografia era tipo meio ilegível, tinha umas paradas que tu não dava pra ver, daí usando muito símbolo de paz e tal, querendo muito trazer essa vibe hippie, que tava bem na moda naquela época, um design retrô. Isso foi antigamente, e nos dias de hoje, o que a gente tem como design gráfico? Quais os campos que essa área tem de atuação?
Nos dias de hoje, o design gráfico não segue uma tendência, porque todas as tendências, modernista, renascentista, todas as tendências, elas estão meio que combinadas no dia de hoje, que a gente consegue ver muito de cada coisa representadas no dia de hoje como alguma coisa moderna. Se tornou algo muito eclético a ideia de utilizar tendências assim. Agora, com toda a variedade que foi feita a partir da história, a pessoa tem mais liberdade em escolha do que ela pode criar. Um dos movimentos mais recentes que tem agora, nessa década que surgiu, é o Vaporwave, que ele é praticamente uma cópia do pós-modernismo, bem LSD, bem colorido, bem contrastante, mas trazendo com tudo isso a uma tecnologia, usa bastante rosa, bastante roxo, azul, mas tem imagens meio antigas, imagens de tecnologias antigas, meio que uma colagem, meio que não. Procurem imagens na internet, é bem interessante. Exatamente, tipo, nessa parte, o design de hoje em dia, ele tá buscando bastante referências nos designs que a gente já passou anteriormente na história. Por exemplo, o próprio flat design, que é uma coisa que tá bastante presente na nossa vida nos dias atuais, com certeza, mas é na cara uma cópia, uma referência ao próprio estilo modernismo. Entende? Onde a própria Bauhaus queria criar alguma coisa sem muito ornamento, sem muito... Que nem a gente já explicou, né? Bem simples. É com certeza uma inspiração que eles tiveram no próprio modernismo. A gente falou sobre isso, sobre as coisas que já aconteceram e as coisas que estão acontecendo. Mas quais são as áreas de atuação que o design gráfico tem hoje em dia? O que a gente faz propriamente dito? Qual área a gente consegue fazer que é uma profissão? A área de design gráfico é interessante porque ela abrange muitas outras áreas. Por exemplo, nós temos uma área que é específica para web design, específica para parte gráfica de computadores, de internet e afins. Temos a parte de design editorial, que mexe bastante com publicações, revistas, jornais. O próprio nome já diz, né? Editorial. Você vai fazer a edição de algo que vai ser publicado. Exatamente. O próprio design digital, que a gente mencionou mais ali para trás, também entra como design gráfico, design de embalagem, e design de interação, design de jogos, design de produtos, tipografia, identidade corporativa, sinalização, enfim, é muita área que dá para se especializar e é muita área que entra no design gráfico. A gente já falou sobre o que foi o design, sobre o que é o design, sobre como ele surgiu, o que a gente faz com ele, mas a gente não disse ainda por que a gente escolheu esse curso, sobre por que a gente escolheu essa profissão. O que você me diz, Ralph? A minha escolha para design foi mais uma questão de que eu precisava de uma vertente de uma dos meus gostos, que é uma vertente de design gráfico, que é design de jogos. Eu escolhi design gráfico justamente porque eu sempre tive uma vontade de jogar fora todas as ideias que eu tenho em algum lugar, porque uma coisa que eu passo bastante, e possivelmente vocês também passam, é você ter ideias na sua cabeça, só que parece que ela lota tanto de ideias que você não quer eliminar elas, que você não consegue colocar novas ideias na sua cabeça. Então, eu gosto da área de design, eu escolhi justamente, porque era um local que eu poderia colocar tudo na prática. Eu poderia botar, minha vontade de criar na prática. Sem falar que os processos e mesmo as partes tecnicamente mais trabalhosas dessa área ainda são divertidos, onde você precisa fazer toda uma pesquisa e você já tem um controle que delimita o que você vai ter que trilhar. Exatamente. Na minha parte, quando eu estava escolhendo uma faculdade para entrar, eu tinha muitas possibilidades na minha lista de faculdades que eu queria fazer. Dentre delas eu tinha marketing, produção de visual, faculdade de programação, porque eu gosto bastante de programar. Então eu fiquei muito indeciso nessa parte em que faculdade eu vou entrar. E eu acabei escolhendo design gráfico porque
quando eu tava pesquisando sobre essa área, eu descobri que ela abrange, que nem a gente disse, em muitas outras áreas. E, inclusivamente, ele abrange as áreas que eu queria fazer faculdade. Não de uma maneira muito específica, claro, mas de uma maneira bem geral. E era exatamente isso que eu queria. Então, eu entrei na faculdade de design gráfico querendo aprender sobre muitas outras áreas. E é isso que eu faço. Dentro da própria faculdade, eu consigo aprender áreas de tipografia, de design de produto, design de embalagem. Eu realmente consegui fazer em suma, tudo que eu queria fazer em todas as outras faculdades, só que em uma só. Design gráfico não foi a minha primeira opção. Eu comecei fazendo engenharia da computação. Né? Eu sempre gostei de, mexer em computadores e todas essas coisas. Eu comecei a aprender Photoshop desde que eu era pequena. Eu gostava muito de desenhar, mas eu achava que isso não iria pra frente, não é mesmo? Então eu fiz engenharia de computação, aí eu comecei a programar e eu achei que eu tava gastando tempo demais nos layouts e pouco tempo no código fonte, né? Aí eu fiquei meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui? Tava, muito triste, bem bad. Aí eu comecei a rever as minhas opções originais e daí eu olhei de novo o design gráfico, daí eu achei atrativo, daí eu dei mais uma olhada e tal, e daí eu comecei a faculdade. E daí, não foi a minha primeira opção, mas com certeza vai ser a última que eu fiz. A gente tem aquela definição de exatas e humanas. Nessa definição eu sempre fui de exatas, porque eu sempre fui muito bem em matemática, em física, essas partes que envolviam números. Então, depois que eu saí da escola, eu fui trabalhar e fiquei um tempo sem estudar. E no trabalho eu só usava números. Então eu pensei, vou fazer contabilidade. Vai ser algo que eu vou poder usar no meu trabalho e é algo que eu gosto. Mas eu cheguei à conclusão, pesquisando sobre o curso, que contabilidade tinha muita parte burocrática, que é uma coisa que eu detesto. E bastante número, mas a parte burocrática era muito grande pra mim. Eu não queria nada daquilo. Aí eu peguei uma lista de cursos e comecei a ver o que poderia me interessar. Aí eu comecei a ler as matérias, as grades curriculares, e eu achei o design gráfico. No design gráfico eu vi que eu ia fazer desenhos, que era uma coisa que eu sempre gostei, mas eu nunca tive muita prática. Eu vi também que a gente ia aprender modelos, jeitos de você se expressar, toda essa parte criativa também. Então foi mais ou menos assim, eu pulei da contabilidade pro design gráfico, porque era uma coisa que eu gostava, mas que não me agradou, pra uma coisa que me agradou muito e eu aprendi a gostar. É assim como todo mundo cai em design, né? A gente pensa numa coisa e quando a gente vê a própria área do design gráfico abrange tudo isso que a gente queria e a gente é muito feliz. Mas o importante é alentar que não é porque você quer fazer design gráfico que você tem que saber desenhar. O desenho vai te ajudar muito na hora de você conversar com o cliente, para você expressar aquelas primeiras ideias, e vai te ajudar muito na hora de você mesmo criar suas ideias. Então, às vezes, você tá no meio da rua, você pega um caderninho e começa a desenhar ali e já cria alguma coisa. A vantagem de você saber desenhar é que isso faz com que você já tenha uma facilidade em colocar criatividade num papel. Então você já tem sua criatividade mais treinada. Não é algo do tipo, se eu não sei desenhar, não tem como eu entrar no design gráfico. Não, isso aí é besteira. Você pode entrar de qualquer forma, você só precisa, ter vontade de querer aprender isso. E também eles te ensinam a pelo menos fazer uns rabiscos mais elaborados e tal, e fazer uma parada legal, entendeu? Exatamente. No meu exemplo, eu não sei desenhar, praticamente não sei desenhar, eu não sabia desenhar, e entrando na faculdade eu vi que as próprias primeiras aulas eram bastante relacionadas a desenho. Então eu fiquei meio preocupado, achando que, meu Deus do céu, eu vou ter que saber desenhar, vou ter que aprender na marra, meu Deus do céu, tá todo mundo desenhando e eu sou uma porcaria desenhando. Mas depois ali eu conversei com alguns professores e entendi que não é só desenho. Claro que desenho tem uma parte importante, mas... é um fundamento. Exatamente, tem que ter um fundamento. Mas pra mim, por exemplo, que não sei desenhar muito bem,
não foi muito problema eu não ter essa habilidade de desenhar, porque a minha área, por exemplo, é outra. Assim como eu tenho amigos que desenham extraordinariamente muito bem, eles não sabem mexer muito, por exemplo, em software. Eu já sou mais especializado em software do que no desenho manual. Mas assim, tipo, você pode entrar em design gráfico e pensar em ser um ilustrador e tal, porque afinal, tipo, você vai aprender a diagramar e todas essas coisas que você vai aprender sobre regras, proporção áurea, que facilitam, tipo, o teu desenho na hora que tu vai fazer, facilitam a você comunicar a sua ideia. Exatamente, na própria faculdade, os professores te ensinam, tem matérias específicas para você aprender técnicas de desenho e aprimorar os seus traços, até você, tipo, realmente começar a desenhar bem. Então, se você tem convicção naquilo, você sabe que quer aprender a desenhar, mas você não sabe desenhar, a própria faculdade vai te proporcionar isso, através de projetos, trabalhos, provas, até você vai começar a praticar o seu desenho para a própria faculdade. Se você pegar a diferença entre um ilustrador e um artista, é a faculdade de design. Porque o ilustrador, ele não vai estar só desenhando, expondo o que ele acha que é, mas ele vai estar expondo uma opinião que seja relacionada a algum texto que aquela ilustração vai estar acompanhando. Já o artista, ele vai pintar na tela alguma coisa e vai deixar em exposição para cada um refletir. Então, você vai fazer uma faculdade de design gráfico para aprender os conceitos e saber como expressar algo, tipo, expressar a opinião que seja relacionada àquilo. Senão, seria só um artista. Você só vai aprender a se expressar, seja em forma de desenho, em forma de uma arte, de um post no Facebook, ou sei lá o que você quer fazer da vida. E é interessante isso que você acabou de falar sobre post no Facebook, que a gente pode falar mais sobre o que cada um de nós faz hoje, que a gente falar mais sobre o mercado do design gráfico, como é que tá hoje em dia, o que cada um faz, no que cada um trabalha, ou o que cada um quer trabalhar, ou cada um já trabalhou. Bem, eu tecnicamente não trabalho em empresa relacionada ao design gráfico. Eu desde 2017 comecei a trabalhar como freelancer, onde eu fazia uns projetos aqui e ali para treinar um pouco dessa área. O que eu mais faço agora relacionado a redes sociais é que eu desenho, faço alguma ilustração de treino e de algo que sai da minha cabeça e eu posto na internet, tanto que algumas pessoas acham interessante. E eu desenho para uma FIC, onde eu desenho alguns personagens para ela. Eu trabalhei fazendo layout de aplicativos e sites e tal em uma empresa, mas eu me demiti e agora eu estou trabalhando junto com o Sr. William. Eu sou estagiária em uma empresa de publicidade que a gente faz post para Facebook, folder, flyer e muitas outras coisas para ortodontia. E eu trabalho também com freela. E é isso aí. Então, como a Isadora já disse, eu tô trabalhando com ela. Eu comecei a trabalhar 1 ano antes dela, na verdade. Logo que eu entrei na faculdade, eu já comecei a trabalhar nessa agência de publicidade. E, cara, foi muito bom pra mim, na verdade, ter entrado nessa agência, porque eu tive contato direto com o próprio mercado de trabalho do design gráfico. Eu consegui ter uma visão muito grande sobre o que é, o que o pessoal procura. E eu creio que, cara, isso me abrangiu muito meus olhares. Mas mesmo antes de trabalhar nessa agência, eu também trabalhava como freelancer. Eu realizava alguns bicos aqui, outros bicos ali. A gente fazia algumas artes ali, blá blá blá. Mas nada muito sério. Agora, logo depois de eu entrar na agência, que eu comecei a ver que eu precisava me aprimorar mais nessa parte pessoal, fora da agência, para eu conseguir criar a minha marca pessoal. E comecei a investir bastante nessa área de freelancer. Tanto que hoje eu tenho alguns clientes já, faço arte para esses clientes, recebo por fora, recebo pela agência, trabalho na agência de tarde, estudo de manhã e trabalho para mim à noite. Então... Bem cotado ele. Exatamente. Traduzindo tudo isso que foi falado, antigamente era todo mundo sobrinho, agora tá todo mundo bem encaminhado. Exatamente. Não, quem não... Atire a primeira pedra quem não começou fazendo post pra Facebook ou capa pra Facebook. Duvido.
Mano, meu primeiro trabalho de design gráfico foi feito no Paint. O meu foi feito no Photoshop, porque o meu amigo tinha me mostrado... Eu tinha um amigo lá da infância, eu tinha o quê? 9 anos? Ele me mostrou o Photoshop pela primeira vez. E eu achei, tipo, muito da hora. Porque ele criou uma capa do Facebook pra mim. Daí eu, caramba, mano, nossa... Eu fui lá, ele me passou o Photoshop e eu comecei a praticar ele. E cara, eu não sei porquê, mas eu tava tão feliz com aquilo que eu comecei a fazer algumas capas de Facebook muito feias, que hoje eu acho muito feia, mas na época eu achava muito irada. E começar a postar no meu Facebook, assim, como se fosse a coisa mais da hora. Tipo, ó, gente, tô fazendo capa de Facebook, quem quiser, só me contatar aí, olha só que linda minhas capas. Só que era muito feio. Eu comecei pelo Photoscape. Eu achava que, tipo, nossa, Photoshop, meu Deus, que lixo. Daí eu usava o Photoscape lá, bem de boa, sabe? Na minha. Nossa, é mais moderno, né? Bem moderna ela. Mas pelo menos uma coisa eu tô feliz que, tipo, uma das capas de Facebook que eu fiz pra uma pessoa, ela tá usando até hoje. Então, gente, só dando uma continuidade ali sobre as áreas do mercado, a gente citou algumas, como agência de publicidade, no caso meu e da Isadora, mas existem diversas outras áreas que você pode trabalhar, como designer gráfico, como, por exemplo, editoras, departamento de arte de empresa de comunicação, escritório de estúdio de design, emissora de TV, empresa de embalagem, gráfico, produtores de vídeo, de empresas cinematográficas e por aí vai. A lista é gigantesca, você pode trabalhar em muitos locais. É só seguir seu coração. Tudo que tiver passando uma mensagem é uma área do design gráfico que você vai poder trabalhar. Tipo, fazer placa de trânsito, sabe? É uma parada... da hora. Exatamente, é uma parada que você precisa ter design gráfico. Porque uma placa de trânsito tem que passar uma mensagem simples, clara e objetiva. E que você não precise ficar olhando por muito tempo pra saber o que você tem que fazer. Não pode ter um enigma pra pessoa. Tipo, vamos fazer um teste. Por exemplo, a placa de pare, ela é a única placa que ela é hexagonal. Então ela é reconhecida em qualquer país que tu vá. A placa de pare é a mesma. Porque daí você pode dirigir e parar, sabe? A placa de pare, ela é hexagonal, porque mesmo você estando atrás dela, você sabe que ali tem uma placa de pare. E quem pensou nisso? Um designer gráfico. Exatamente. Então, pra você ver como nós, né, designers gráficos, não que a gente possa se dominar assim, porque a gente ainda tá na faculdade, mas estamos trabalhando, então podemos. Estamos trabalhando nisso. Então, e é por isso que a gente consegue ver que o próprio designer gráfico é muito importante pro mundo, pra tudo, porque a cada ponto que a gente vê tem um toque de design gráfico. Se alguma coisa foi pensada, foi idealizada, foi estudada para ser simples ou que seja complexo, ou qualquer coisa que tenha sido pensada tem um pedaço da cabeça de um designer. Então é isso, basicamente, né? A gente deu uma pincelada bem por cima sobre o que é design gráfico, a gente se aprofundou um pouquinho mais na história dele ali no início e explicamos mais a nossa parte, a nossa visão da área de design gráfico em si. Mas gostaríamos então, né, de concluir esse episódio agradecendo nossos convidados especiais, Isadora e Ralph, por terem acompanhado a gente até aqui. E gostaria que vocês falassem aí, né, as suas redes sociais, divulgassem uma maneira de se comunicar com vocês, ver seus trabalhos e seguir vocês. Bem, me sigam nas redes sociais, eu sou @ISC_Isadora em qualquer canto do mundo, então é só ir lá. Aqui eu achei o meu Instagram, você quer saber qual é? Bem, eu agradeço por participar e que realmente é bom uma conversa entre colegas para tentar explicar algum tema. Bem, se vocês quiserem ver onde eu posto meus desenhos, eu posto no Instagram, que é @rafaelcosta.rg. Certo, caso alguém fique com dúvida, todos os Instagrams vão estar no post ou aqui na descrição, caso alguém queira saber, mas e não entendeu.
O meu Instagram, caso alguém queira me seguir, é @WilliamWCR, não só o Instagram, mas também como todos os outros redes sociais que existem no planeta Terra. Me sigam principalmente no Behance, onde eu tô colocando mais as minhas artes, @WilliamWCR também. E é isso. O João? Eu não posto nada relacionado ao design ou sobre a faculdade ultimamente, então eu tenho que começar a cuidar dessa parte. Então, a princípio eu sou fantasma nessa parte. Ok, então ninguém siga o João, porque o João ele não posta nada que nos interessa, ok? É isso aí. Lembrando que a gente tá só no terceiro período de design gráfico, tá? Exatamente. Tudo que a gente tá falando aqui, ela tá sendo embasado em pesquisas que a gente realiza e também por ajuda de alguns professores. Algum dos pontos e curiosidades que pegamos para falar foram contados em algumas aulas, onde nossos professores ensinaram bem pra gente e a gente conseguiu assimilar mais facilmente. Então é isso, eu gostaria de agradecer imensamente a você que está ouvindo até aqui, que aguentou a gente e, né, porque a gente é meio chato assim de vez em quando, mas se você tá aqui, parabéns, muito obrigado. E também queria aproveitar e convidar você para escutar o nosso próximo podcast, que vai sair daqui umas 2 semanas, e vai ser um especial sobre a Bauhaus, que por acaso também vai estar fazendo aniversário no próprio dia do lançamento desse podcast. E também não se esqueça de seguir o próprio TheCast no Instagram, thecast.oficial. O D é mudo, lembrando todos. E também não se esqueça de entrar no nosso site, thecast.com.br, e conferir todas as nossas programações lá dentro, nosso calendário de podcast, quando vai ser lançado e algumas novidades. E também disponibilizamos um e-mail para contato, sugestão, crítica construtiva, qualquer coisa que você queira falar com a gente, é só entrar em contato com contato@thecast.com.br. Então é isso, muito obrigado novamente por ter ficado até aqui. A gente se ouve em outro podcast. Falou! Ctrl S. Editor salvou? Ok.